Muito bom estar aqui de novo, é uma alegria, né, ter esse privilégio de compartilhar mais uma vez sobre essa série que a gente tem trabalhado já há alguns encontros, né, se eu não me engano são 6. Então nós já falamos de Estevão, já falamos de Pedro, Jonas, Davi, Dorcas, então esse é o 6º. O encontro de hoje, o perfil de hoje é do Josué. Eu tinha que escolher alguém, né? E aí, eu gosto muito dessa história, já preguei sobre ela, já aprendi muito com essa história também. Então, vou trazer para a nossa reflexão de hoje a história do Josué, e eu quero convidar vocês, a partir de agora, né, a conversar um pouquinho mais sobre a história do Josué. Então, a história do Josué começa ainda no Egito, quando o povo de Israel ainda está lá escravo no Egito, né? O povo de Israel é mão de obra para as construções megalomaníacas do faraó, para movimentar aquele grande império. Então havia ali uma mão de obra escrava de milhões de pessoas, e era o povo de Israel, outros povos também, mas o povo de Israel era um deles, o principal, e eles estavam ali. A Bíblia conta para a gente essa história, e ela apresenta para a gente o Josué, e ele se chama Oséias, na verdade, então é verdade, né? O Josué chamava Oséias. No meio da sua caminhada, Deus muda o seu nome para Josué. E isso é muito interessante, porque o nome Oséias significa mais ou menos como se Deus é grande, né? Um Deus qualquer é grande. E Josué, ele vai trazer um significado mais específico, onde o Deus de Israel é grande. O Deus, o eu sou, né? O Deus do povo de Israel. E é um procedimento conhecido na história da Bíblia, né? Outros homens tiveram seus nomes mudados e etc. Então, Josué é um deles. A partir do momento em que Moisés começa ali uma missão de libertar o povo de Israel do Egito, o Josué vai se destacando nessa história, nesse contexto. Ele se torna um auxiliar de Moisés. Ele é o braço direito de Moisés, ele é um homem de confiança de Moisés. Isso está lá na Bíblia, nessa história. Quando o povo sai do Egito e vai para o deserto e começa ali a sua peregrinação para chegar na Canaã, né, a terra prometida, no meio do caminho existem outros povos, outros reis que se opõem a essa caminhada, né, a essa peregrinação, e o povo de Israel tem ali algumas batalhas. E eu lembro de uma que é muito interessante, né? Nós aprendemos sobre ela na escola dominical, que o Moisés precisa permanecer com os braços erguidos para que o povo de Israel, no meio de uma batalha, vença o adversário. Essa história é muito interessante, né? Um trechinho ali da Bíblia. E isso acontece, lógico, porque é uma forma didática de Deus empoderar ali Moisés como líder do povo, num processo de transição, né? Então, os braços do Moisés erguidos vão trazer a vitória? Não é necessariamente isso, mas Deus está dando para Moisés ali essa figura de poder. E nesse momento, o líder dos exércitos, o comandante lá no meio da batalha é o Josué. Então ele já está nesse meio, ele não surge do nada, né? Ele é construído ali, é uma personagem construída nessa história, nessa caminhada. Depois que o povo sai do Egito, tem ali alguns... atravessa o Mar Vermelho, fica acampado no deserto, recebe toda a lei de Deus, o Moisés intermedia esse processo, né? Eles se preparam para entrar na Terra Prometida. A gente lembra que antes de ir até lá, até por uma questão de entendimento assim, entre as tribos, né? Eram 12 tribos, ainda não era uma nação coesa e tal, bem formada, eles decidem por bem de enviar espias até aquela terra. Eles falam assim, vamos escolher um de cada tribo aqui para a gente ver se realmente vale a pena, se realmente vai dar tudo certo e tal. É um processo ruim, porque inclusive depois Deus vai castigar Moisés por isso, mas naquele momento eles acham que é o melhor a se fazer, e Josué é um dos caras escolhido por Moisés para representar ali a sua tribo, e vai até a Terra Prometida fazer ali uma missão de reconhecimento. A gente lembra que quando eles voltam dessa missão de reconhecimento, né, eles trazem ali um relatório, e eles dizem que aquela terra que eles vão visitar, ela realmente é uma terra muito bonita, que tem muitos frutos,
é uma terra que tem boas fortificações, né, naturais e construídas, mas ao mesmo tempo é uma terra de um povo forte, bem treinado, e eles ficam com medo desse povo, né? Eles trazem um relatório pessimista. E é importante destacar que essa conquista da terra, né, ela não era algo que ia depender da força do povo, era algo que ia depender da obediência do povo, né? Deus já havia prometido. E eles não entendem isso, né? Eles não entendem essa relação entre obedecer a Deus e estar disposto. Ficam com medo, trazem esse relatório pessimista. Pior, eles dizem para Moisés: por que você foi tirar a gente do Egito? A gente vai fazer aqui uma rebelião, levantar um outro líder e nós vamos voltar para o Egito. E eles chegam a esse ponto. Até que Caleb, um dos outros espias, ele fala: subamos e tomemos posse da terra. É certo que nós venceremos. Ele tem confiança nessa promessa de Deus. E também é muito interessante que o Josué e o Caleb trazem um relatório otimista em relação à terra que eles vão reconhecer ali nessa missão. E ele fala o seguinte, está lá registrado em Números, né, capítulo 14. A terra que percorremos em missão de reconhecimento é excelente. Se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar nessa terra, onde manam leite e mel, e a dará a nós. Somente não sejam rebeldes contra o Senhor. E não tenham medo do povo da terra, porque nós os devoraremos como se fossem pão. A proteção deles se foi, mas o Senhor está conosco, não tenham medo deles. Então, claramente, aí esse discurso do Josué e do Caleb é um discurso otimista, um discurso que está daí debaixo da promessa de Deus. E o Josué vai sendo formado nessas situações, né? Acontece que Deus castiga o povo, e naquele momento eles estavam às portas de Jericó, né, que é a primeira cidade a ser conquistada, mas por causa desse relatório pessimista, Deus castiga o povo, eles voltam para o deserto, para que toda uma geração morra no deserto, e depois de 38 anos, né, 40 anos, eles chegam de novo para entrar na Terra Prometida. E esse é o ponto. Quando o povo de Israel, após todo esse sofrimento no deserto, toda ali ruminando aquele castigo, esperando a geração passar, chega de volta para entrar na Terra Prometida, o líder do povo de Israel é Josué, porque Moisés já morreu. E ele já passou para Josué o bastão, e Josué já foi ali colocado por Deus como líder do povo de Israel. E isso é interessante. Nós vamos ler agora, quero ler com vocês, o capítulo 3 do livro de Josué. Se você trouxe sua Bíblia, pode abrir, por favor. Josué, capítulo 3, a partir do versículo 1 até o versículo 5. Nós vamos ler esses 5 versículos, né? De manhã bem cedo, Josué e todos os israelitas partiram de Sitim e foram para o Jordão, onde acamparam antes de atravessar o rio. Então eles iam atravessar o rio Jordão, já havia essa promessa, né? Inclusive, e curiosamente, é um procedimento ali, um processo, né? Onde Josué vai abrir o rio Jordão da mesma forma que Moisés abriu o Mar Vermelho. É uma questão didática também, de colocar ali ele como líder, mostrar para o povo que Josué faz os mesmos sinais que Moisés fez, etc. Então eles vão acampar ali nas margens do rio, para depois, logo de manhã, né, atravessar o rio e partir para a batalha. Continuando no 2. 3 dias depois, os oficiais percorrem o acampamento e deram esta ordem ao povo: quando virem a arca da aliança do Senhor, o seu Deus, e os sacerdotes levitas, carregando a arca, saiam das suas posições e sigam-na, mas mantenham a distância de cerca de 900 metros entre vocês e a arca. Não se aproximem. Deste modo saberão que caminho seguir, pois vocês nunca passaram por lá. Então aqui ele está dizendo para o povo, os líderes aí estão dizendo para o povo, qual o procedimento para marchar em direção a essa batalha. E é interessante que isso é um procedimento normal, né? Não é novo aqui nesse contexto. Lá em Números, no início do livro de Números, o Moisés já tinha definido como seria toda vez que as tribos de Israel fossem se deslocar em uma batalha ou em uma viagem, eles deveriam seguir diversos procedimentos. E aqui o pessoal está repassando esses procedimentos e passam isso para o povo. E eles falam para que o povo mantenha a distância da arca e saibam assim, né, qual caminho seguir. No 5, a Bíblia diz assim:
Josué ordenou ao povo: santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês. Santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês. O Josué, depois de todo esse processo, ele está novamente à margem do Rio Jordão e ele está novamente nessa condição. E isso traz duas situações, né? A primeira, ele está ali talvez amedrontado por estar substituindo o grande Moisés. Moisés foi um líder extraordinário na história do povo de Israel e ele é um personagem de destaque não só para nós que somos cristãos, mas no mundo, por tudo que trouxe ali, por todo o ensinamento que Deus deu através dele. E não é fácil, talvez. Então o Josué está ali um pouquinho amedrontado, talvez, mas principalmente preocupado, porque ele já esteve naquela situação, ele já esteve naquele lugar e naquela condição e as coisas não terminaram bem. 40 anos antes, eles estavam ali e não deu nada certo. Então, o Josué vem com essa recomendação para o povo. Ele fala: santifiquem-se, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vocês, né? No nosso meio, no meio do povo. E aí, o que eu quero trazer para nós hoje e usar como exemplo a vida do Josué é o que quer dizer santificar-se nesse contexto deles, primeiramente, e depois no nosso contexto e como isso pode ser aplicado a nós. Então, seguindo, né, a gente está num momento aqui muito importante da história de Israel, porque conquistar Canaã, a terra prometida, era algo que já havia sido prometido a Abraão, algumas gerações antes, né, séculos, sei lá, muito tempo antes. E eles chegam num momento histórico da vida de Israel, e o Josué está ali liderando aquele povo, e essa é a recomendação que ele dá. E eu separei aqui alguns pontos para a gente conversar sobre santificação e tentar entender o que significa isso. O que Josué quer dizer quando ele se aproxima do povo e diz santifiquem-se? Primeiro, eu quero fazer uma relação aqui dessa palavra, desse termo santificação, né, e santificar-se, santo, porque a gente aprende desde pequeno o que é ser santo. E eu tenho certeza que vocês sabem o que é ser santo. É ser separado. Ser santo é ser separado, e é isso que a gente aprende quando a gente está ali dando os nossos primeiros passos, estudando a Bíblia e etc. Mas eu entendo que ser santo, que ser separado no sentido de ser santo é uma simplificação do termo santidade. E é interessante porque a Bíblia vai dizer pra gente, todas as vezes que a Bíblia chama Deus de santo, ela completa esse adjetivo, né? Falando que Deus é santo, ele nunca muda. E esse é o significado essencial de ser santo. Porque Deus é santo, e lógico, ele está separado, mas o mais importante não é que ele está separado, o mais importante é que ele não pode ser contaminado por nada. E essa separação faz com que ele não seja contaminado por nada, e desta forma ele nunca muda, certo? Incontaminável, imutável. Então Deus é santo, por isso ele nunca muda, porque ele não pode ser contaminado por nada. Ele, na sua essência, é formado de maneira que ele não pode ser contaminado por nada. Então essa é assim, literalmente, talvez, a forma da gente entender esse termo santo, ser santo. Santificar-se, então, é tornar-se imutável, como Deus é, ou chegar mais próximo disso possível. E nós vamos conversar sobre esse mandamento ali do Josué, né, esse imperativo, dizendo 3 coisas. A primeira, e já trazendo para a gente essa ideia de santificação, é que quando o Josué fala para o povo que eles devem se santificar, primeiramente ele está falando algo que, na verdade, o povo não precisa fazer nada, só precisa tomar consciência, que é a posição que eles ocupam. A posição que o povo de Israel ocupa como o povo escolhido de Deus. Isso já torna eles santos, né? Porque eles estão debaixo de uma promessa feita a Abraão, lembrada pelos pais, pelos filhos, conversada, celebrada durante as festas, didaticamente passado de pai para filho, etc. Esse imperativo do Josué já é para trazer no coração deles o desejo de lembrar isso, trazer isso à memória e refletir sobre esse significado. Então eles são santos, eles devem se santificar e devem lembrar desse contexto. O povo eleito era o povo da aliança, o povo que tinha a revelação de Deus. Imaginem que lá em Abraão, o mundo é um mundo onde Deus não existe.
Não porque ele não exista de não existir mesmo, mas porque ninguém conhece a Deus. Deus ainda não se revelou, só aos pouquinhos ele foi se mostrando, mas em Abraão Deus se torna didático, extremamente didático, porque ele vai dando regras, ele vai colocando leis, ele vai falando, eu faço tal coisa, eu não faço tal coisa. Algumas coisas são do meu caráter, outras não são. Então, essa posição do povo de Israel era para ser lembrada através desse mandamento aí de Josué. Posição. E vamos lembrar dessa característica, nós vamos trazer ela novamente quando nós estivermos falando de outros contextos. A segunda coisa que eu quero trazer para a nossa reflexão e lembrar quando o Josué dá esse imperativo ao povo, santifiquem-se, é porque ele está dizendo de algo que tem a ver com uma condição também. Porque, de certa forma, o povo era eleito, certo? Estavam debaixo da aliança, mas essa santificação exigia deles também algumas atitudes, no caso do povo de Israel, né? No caso daquele momento histórico. Eles tinham uma condição de purificação, as leis davam conta de coisas que eles precisavam fazer para se manter puros, determinados rituais que eles deveriam cumprir. Eles precisavam estar prontos para assumir uma posição na batalha e isso exigia que eles fizessem determinadas coisas. E lá na Bíblia nós temos essas coisas, basicamente, da conta de lavar as roupas e se abster de relações sexuais e alguns outros rituais. E o que isso quer dizer? Quer dizer que se o cara não se preocupasse com esses rituais, no momento da batalha, talvez, ele iria trazer castigo para o povo, porque ele não estava cumprindo com tudo aquilo que ele deveria fazer. É importante também fazer um comentário aqui, que naquele tempo, o tempo da lei, como a gente costuma falar, né? Mas a gente já conversou aqui sobre isso, eu falei com vocês numa pregação sobre Deuteronômio, que não necessariamente era só lei, tinha um pouquinho de graça também, depois ouve lá que está tudo gravado. Mas assim, naquele tempo eles estavam vinculados principalmente à obediência. As promessas de Deus, elas tinham um caráter, digamos assim, soberano, né, sobre a vida deles, mas isso estava vinculado a uma participação do povo obedecendo o que Deus tinha falado. E esse era o mais importante. Por isso que santificação não é apenas ser parte do povo eleito. Porque eles poderiam dizer, né, Josué fala daqui, santifiquem-se, e eles de lá respondem, pô Josué, nós já estamos aqui, né, sou da linhagem de Abraão, estou sabendo de toda a história, participei aqui, já sei como é que fizeram, não vou fazer errado de novo. Mas não é isso. Existiam rituais, existiam processos que eles precisavam respeitar para que, no momento da batalha, eles não estivessem contaminados, não deixassem brecha nenhuma. E Deus, com certeza, cobraria isso deles. Portanto, a santificação tem a ver com uma posição do povo e com uma condição de santidade também, nesse caso do povo de Israel. O terceiro ponto que eu vou trazer para a nossa reflexão e tem a ver com santificação é a disponibilidade para a batalha. Porque, além de tudo, quando Josué fala para eles, santifiquem-se, Josué também está dizendo, né? Preparem-se para a batalha, estejam preparados para morrer se for o caso. Isso é interessantíssimo, é um conceito assim, importante da gente entender. Porque a batalha, apesar de Deus dizer, né? Me obedeçam e eu vou dar essas coisas a vocês. A batalha não é um jogo de cartas marcadas, né? Não está definido ali o que vai acontecer. Em alguns momentos Deus tem misericórdia do povo e manda os anjos, e os anjos vão lá e acabam com tudo sem que ninguém precise tirar a espada da bainha. Mas eles precisam estar prontos. E assim, é interessante porque estar pronto para a batalha faz parte de estar santificado. E talvez você pode estar pronto e Deus pode fazer um milagre, como aconteceu diversas vezes com o povo. Mas estar pronto fazia parte do trato que eles tinham com Deus, da aliança que eles fizeram com Deus. Então, a gente também lembra que o Israel, nesse momento, era um ajuntado de 12 tribos. Cada tribo era separada, mais ou menos. Então, os príncipes ali, os líderes das tribos, davam as recomendações de Josué e transmitiam as ordens. E o Josué, preocupado com o que aconteceu 40 anos atrás, dá essa recomendação. Santifiquem-se, estejam prontos, estejam com a sua armadura bem ajustada, estejam com o treinamento em dia, prestem atenção, sejam disciplinados. E isso tem a ver com a santificação que o Josué orienta, né? Esse imperativo do Josué.
Um dos momentos onde essa disponibilidade para morrer na batalha fica bem nítida, talvez, é no episódio de Davi com Golias. Quando Davi chega diante daquele gigante que estava ali afrontando os exércitos do Deus vivo, e Davi não pensa um segundo sequer, ele só diz, não tem que se preocupar com nada, Saul. Se você precisa de alguém para lutar, vamos lá, né? O Davi tinha uma consciência avançada diante da promessa de Deus, do que Deus havia dito que o povo de Israel venceria os filisteus e etc. E ele estava disposto para morrer, tanto é que ele vai sem armadura, sem nada, com 5 pedrinhas no bolso. Interessante essa comparação. Então, nós fechamos aqui uma esqueleto dessa ordem de Josué ao povo de Israel. Santificação tem a ver com posição, debaixo, ali da aliança de Abraão. Tem a ver com essa condição de santidade, levando em consideração os rituais que Deus havia exigido, levando em consideração a preparação para a batalha e a disposição, né, o coração apegado a essa missão. Talvez 12 tribos, talvez uma tribo ali mais ou menos, não sei se vai valer a pena para a gente, vamos ficar nós aqui do nosso jeito, vamos deixar os outros irem na frente. Isso não podia acontecer. Todos eles precisavam estar com o coração 100% nessa batalha. E santificar-se ali para eles tinha essas 3 características. E após esse esqueleto aqui, eu trago isso para a nossa reflexão, para o nosso contexto agora. E como olhar para isso, sendo que hoje em dia nós não temos mais os rituais que eles tinham, a lei que vigorava sobre Israel não vigora sobre nós daquela forma. Graças a Deus, né, nós podemos aí cortar nossos cabelos, tal, tem alguns até mais assaidinhos aí, fazem umas tatuagens. Mas essa lei não está mais sobre nós. E nós já temos também um avanço moral e social que não nos permite mais achar normal matar alguém numa batalha. Isso ainda acontece por aí, mas se tratando de povo de Deus e dessa reflexão, né, cristã e evangélica, não faz mais sentido, né? Nós já evoluímos a ponto de entender que eu não posso matar o outro só para que eu possa, sim, ocupar o lugar onde ele está. A gente já tem essa compreensão e naquele tempo era diferente. Portanto, para trazer esse contexto para nós hoje, nós temos que fazer algo que a Bíblia vai chamar de doutrina dos apóstolos, porque os apóstolos viveram com Jesus. A partir daí, lá em Atos está falando que quando eles vão ensinar a igreja está atenta e aprende a doutrina dos apóstolos, porque eles caminharam com Jesus. E é isso que nós vamos fazer agora. Nós vamos pegar e vamos olhar para essa história e para esse contexto de santificação com um óculos chamado sacrifício de Jesus. Com o Cristo, né? Esse conceito que nós já temos, que o povo naquela época não tinha. E aí eu trago para nós hoje, né? O que quer dizer santificar-se quando nós olhamos para esse contexto de posição, debaixo para o povo era estar debaixo da aliança, de condição de santidade dos rituais e de disponibilidade para a batalha. Primeiro, posição. Nós temos uma posição privilegiada, especificamente debaixo do sacrifício de Jesus. Porque o sacrifício de Jesus hoje, da mesma forma que a aliança garantia para eles algumas coisas, garante para nós a nossa existência. Tudo que nós somos, tudo que nós temos, tudo que existe no mundo está sustentado no sacrifício de Jesus. Não só isso, o sacrifício também é o fundamento da nossa fé e é debaixo do perdão que nós aprendemos lá na carta do apóstolo Pedro. Ele vai dizer que o sacrifício de Jesus tem poder, né, para os seus efeitos desde antes da fundação do mundo. Então lá em Josué, quando ele está falando com o povo, santifiquem-se, etc., ele já está invocando algo ali que eles não tinham nem consciência, que era o sacrifício, porque o sacrifício já existe na humanidade, mas naquele tempo ele era materializado pelo sacrifício dos cordeiros, ali, pelos animais. Hoje nós temos esse sacrifício pelo sacrifício de Jesus. Então não é necessário que os cordeirinhos morram, mas foi necessário que Jesus se entregasse. Então quando nós falamos de santificação, nós temos que trazer à nossa consciência esse conceito de que o sacrifício de Jesus é vivo, eficaz, ali pelos seus efeitos, desde antes da fundação do mundo, e é isso que garante a nossa existência. Isso, o perdão é tão interessante que ele é absoluto, ele está sobre todos, ele está no mundo e ele sustenta a existência de todos.
sustenta a nossa existência, sustenta a existência daqueles que ignoram essa existência de Jesus, sustenta a existência daqueles que não reconhecem Jesus como Deus, sustenta a existência da humanidade. Isso é muito interessante. É até, talvez, injusto, né? Pô, como? A pessoa nem entende que Jesus existiu e o sacrifício que ele fez por nós, mas ele também está debaixo do sacrifício de Jesus. E da mesma forma que a aliança ali garantia, ali, né, santificava o povo, o sacrifício de Jesus santifica toda a humanidade. Mas eu passo para o próximo ponto, que é essa condição de santidade. Porque, claro, eu estou dizendo aqui que santificação, ela tem esse caráter da posição que a gente tem debaixo do sacrifício de Jesus, então quer dizer que só o sacrifício de Jesus garante para todo mundo? Não é bem assim, né? Porque, ao mesmo tempo que o sacrifício de Jesus garante a nossa existência, nós temos também que exercitar a nossa santificação. Nós temos que buscar nossa santificação. A Bíblia nos ensina a fazer isso. E nesse contexto, quando o povo tinha que cumprir alguns rituais, nós temos que cumprir também algumas disciplinas espirituais. E isso talvez categórico na nossa caminhada. Porque a gente vai entender que quando eu estou falando de santificação e tal, Deus olha para nós, como a gente aprendeu também, como desde pequenininho a gente aprende isso. Deus olha para o nosso coração cheio de pecado e Ele não vê o nosso coração cheio de pecado, Ele vê Jesus, que está ali sustentando a nossa existência. Porque Deus não pode entrar em contato com nada que seja santo, né, que não seja santo. Então, quando Deus olha para nós, Ele vê Jesus e isso garante a nossa existência. Se assim não fosse, a gente seria consumido no mesmo instante. Mas nós temos isso sobre nós, sobre a nossa vida, sobre o nosso coração. Então, isso garante a existência. Porém, nós temos uma outra característica, que é sobre nós o Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo é como se fosse um espelho, onde nós olhamos e ele nos revela quem de fato somos. Quais são as nossas intenções? Qual é o que está lá no profundo do nosso coração? Então, somos todos santificados pelo sacrifício de Jesus? Sim, somos. Entretanto, o Espírito Santo de Deus, ele precisa ser exercitado. Essa condição de santidade, ela tem que ser buscada. Da mesma forma que o povo de Israel, eles precisavam buscar ali uma condição de santidade que exigia alguns rituais, para nós, exige algumas disciplinas. Exige que nós deixemos o Espírito trabalhar na nossa consciência, dando clareza de pensamento, noção do quão perdido, né, do quão, talvez, às vezes, desprezíveis nós somos nos nossos intentos, nos nossos desejos, e mostrar para a gente onde nós precisamos mudar, né, o que nós precisamos fazer. É interessante que é o Espírito Santo que vai incomodar o nosso coração e mostrar para a gente onde a gente precisa melhorar, onde a gente precisa mudar. E eu quero fazer essa relação de que santidade tem a ver com isso, com essa disciplina, com esse exercício espiritual. Passando então para o terceiro ponto, né, falando da disponibilidade para a batalha, o povo de Israel tinha que estar pronto para puxar a espada e entrar na batalha. E se fosse preciso, morrer naquela batalha. Inclusive a história do povo de Israel, a história dos cristãos, né, que nós somos, ela teve muitas mortes e nós temos aí que compreender como isso é importante, né? Muitos caras estiveram dispostos a morrer por essa história. Não preciso falar aqui de sacrifício. O próprio Jesus se sacrificou, outros apóstolos na história do cristianismo se sacrificaram. Então, para eles era uma batalha, para nós também é. Para nós é a nossa vida de estar disposto a doar o nosso tempo, a nossa disponibilidade para sinalizar o reino de Deus na terra, para manifestar o amor, para lutar pelo direito, pela justiça. É interessante que talvez nós
fazemos uma diferença, assim, né? Porque a gente acha que, como naquele tempo haviam batalhas e guerras, e hoje a gente talvez esteja um pouco separado disso, a gente acha que não é tão profundo assim, mas é. Esse sacrifício, essa disponibilidade para a batalha, que eu coloquei aqui, eu chamei assim, é importantíssima na nossa disciplina também, porque santificação, eu estou dividindo aqui, né, nesses 3 pontos, ela vai trazer para a gente nesse terceiro ponto um estilo de vida. Né? Tem uma questão que é só tomar consciência, tem uma questão que é de disciplina, e tem uma questão que é de estilo de vida, que é a forma como a gente se posiciona diante da vida, que é estar disposto para fazer aí, né, ser um emissário do reino de Deus, no cuidado, na proteção, na luta pela justiça e principalmente, né, naquilo que, principalmente aqui na igreja, nós vamos exercitar, né, que é a comunhão, trabalhar aqui para a convivência dos irmãos, etc. E é isso que santificação, no que eu consegui ler aqui, tentar trazer para a nossa reflexão desse texto de Josué. Então, a gente poderia encerrar aqui, porque eu falei dessas 3 características da santificação, mas para encerrar eu gostaria de ir além, porque nós olhamos para o Josué e vimos ali o contexto dele e o que aquilo significava para ele, e eu falei do que aquilo talvez signifique para nós como cristãos, como aqueles que estão aí debaixo do sacrifício de Jesus, mas eu quero trazer também para nós como DOCA 12. Hoje, o que isso significa para nós, né? O que isso pode trazer de reflexão? É interessante que estar aqui nesse momento de culto, compartilhando a palavra, é um processo que começou em mim, mas é um processo que não vai terminar aqui e que não termine. Que isso continue reverberando no coração de vocês. Essas questões da santificação, por exemplo. Então, estar debaixo do sacrifício de Jesus e falar de santificação nesse contexto, significa tomar posse dessa bênção de já estar perdoado. Por exemplo, superar o medo que nós temos às vezes, superar alguma dúvida. Uma vez eu estava conversando com um amigo da caminhada, um cara crente demais, e ele falou assim para mim, às vezes eu não tenho dúvida da minha salvação. Conhecendo quem ele era e sabendo as ideias que ele tinha, eu falei para ele, então beleza, vamos ajoelhar aqui então e vamos entregar a sua vida para Jesus. Qual é a dúvida que você tem? Né? Não tem que ter dúvida. Se você tem essa dúvida, você só precisa fazer uma coisa, confessar o nome de Jesus e resolveu. Portanto, tomar posse da bênção, que eu estou dizendo aqui, bem pentecostal mesmo, é você entender e dar um basta no medo, talvez, ou dizer arreda Satanás, sai daqui, tirar de perto de nós algo que talvez esteja tirando a nossa paz, transformar esse pensamento de talvez de medo ou de preocupação em gratidão a Deus. Refletir isso todos os dias, né? Não refletir de irradiar luz, né? Mas refletir de pensar sobre isso constantemente. Então, toma posse da bênção, DOCA 12. Essa é a característica de santificação que eu trago para a gente nessa noite. A segunda coisa que tem a ver para o povo de Israel com as suas disciplinas, com as leis que regiam aquele povo. Para nós como cristãos, tem a ver com as disciplinas espirituais. E eu quero trazer para nós aqui que nós devemos ser instrumento de santificação. Dar espaço ao Espírito. Ouvir o que o Espírito tem para dizer para a gente. Uma coisa que eu gosto muito de dizer é que nós não somos, lógico, não fui eu que inventei isso, ouvi, claro. Nós não somos guiados por aquilo que a gente sente. Nós somos guiados por aquilo que nós sabemos. E eu acho interessante, porque eu nunca ouvi, pelo menos o Daniel manja muito mais de Jesus do que eu, mas eu nunca ouvi Jesus falando, faz aí o que você está sentindo no seu coração. Não lembro se é assim mesmo. Porque o nosso coração ele é cheio de falhas, ele é cheio de enganar a gente, ele é cheio de trazer para a gente sentimentos que não são de Deus.
Então, se a gente fosse fazer sempre o que nosso coração mandava, a gente não ia se dar bem. Mesmo que talvez a gente ache que está tudo certo, que nós estamos santos mesmo, assim, e aí vou sentir aqui no coração. Eu vou ser sincero, se eu deixar para fazer aqui só o que eu sinto no meu coração, lamento. Então, nós temos que ser guiados pelo que nós sabemos. E nós sabemos que o que vai transformar a nossa existência, que vai trazer santificação para a nossa vida, são disciplinas espirituais. São coisas que nós precisamos correr atrás, são coisas que nós precisamos treinar, são coisas que nós precisamos refletir sobre, conversar sobre. E também, assim, interessante também, um fruto de uma conversa que a gente teve essa semana, né? Perceber que nós não precisamos buscar a Deus para Ele fazer aquilo que a gente quer que Ele faça, porque isso é muita pretensão. Buscar a Deus para Ele fazer aquilo que a gente faz. Acontece, gente. Às vezes a gente está muito santo, assim, e tal, bem mesmo, e aí a gente tem que pedir algo que Deus realmente quer. Vai acontecer, com certeza, acredito. Principalmente como comunidade e tal. Mas assim, na maioria das vezes a gente é pequeno demais, insignificante demais. A gente tem que ouvir o que Deus está dizendo e tentar ir correr atrás e fazer o que Ele quer que a gente faça, né? Tipo assim, Deus, o que está acontecendo aí e onde eu posso ser útil? Essa é a reflexão, talvez, dessa disciplina. E principalmente, e aí talvez, com certeza, né, aos casados aqui, né, aos homens, às vezes a gente tem uma ideia um pouco errada, assim. A gente acha que nós como homens, né, nós achamos que nossas responsabilidades, elas são de tarefas, né, que a gente tem que fechar a porta à noite, levar o lixo para fora, dirigir o carro, pagar as contas. E não é isso, nunca foi. A nossa responsabilidade é espiritual, entendeu? Somos nós que temos que, talvez, entregar a nossa família diante de Deus, invocar o Espírito Santo de Deus, porque Deus vai dizer o que a gente tem que fazer. E assim, não é que nós, como homens, vamos ser o dono da verdade, não é isso. É que a partir do momento que esse exercício está sendo feito, Deus vai dar o caminho, vai vir pela voz de quem vier, vai vir pelo processo que Deus escolher, mas nós somos o ponto de contato. Da mesma forma que as mulheres têm as suas funções, sua missão, a ser instrumento de santificação. Vamos refletir sobre isso a partir desse momento. Vamos pensar se talvez nós precisamos conversar mais sobre isso, se talvez nós precisamos ficar mais em silêncio, ouvir mais a voz de Deus. Porque talvez a gente está sentindo coisa diferente mesmo, assim, do que aquilo que a gente tem que fazer. E é normal, não condena ninguém aqui. Mas geralmente aquilo que a gente tem que fazer vai além do que a gente está sentindo, vai além dos desejos que a gente tem. E é algo que tem que vir de Deus para nós. Da mesma forma que vem de Deus a vitória do povo de Israel, da mesma forma que para nós como cristãos, vai ser aí o Espírito Santo que vai revelar na nossa consciência. Da mesma forma aqui, para nós, como DOCA, aqui nós precisamos refletir aí debaixo dessa disciplina espiritual. Então, que seja, a partir de agora, que continue nos nossos corações, né? Você, quando você for embora, vai refletindo sobre isso. Terceiro ponto, e último, né? Estar disposto para a batalha, e aqui para nós eu quero trazer hoje que nós temos que estar dispostos para nos sacrificar, né? Em todos os contextos onde isso se aplicar. É muito de Deus também para nós. É interessante que o sacrifício ele está explícito na Bíblia de uma forma geral, em todos os momentos o sacrifício é nítido ali. Um dos mais interessantes para mim é o sacrifício de Isaac, quando Deus pede para Abraão que sacrifique Isaac, e eu aprendi que não é Abraão que vai lá sacrificar Isaac, é o Isaac que se entrega, porque ele entende que acredita na fé do seu pai, porque o Abraão já era idoso, o Isaac era um jovem, não era fácil para um idoso colocar ele em cima do altar ali, amarrar e etc. Então, quando a gente lê, talvez passe meio despercebido, mas é nítido que naquele momento ali é o Isaac que se entrega, confiando, tendo fé ali na missão do seu pai.
Claro que esse episódio é bem mais profundo que isso, mas o sacrifício está revelado na Bíblia em diversas situações, e principalmente no sacrifício do nosso Senhor Jesus, com Ele que a gente aprende. Também, de maneira muito bonita, nos apóstolos, que vão, depois que Jesus ressuscita, vão virar o mundo de ponta cabeça, vão levar o Evangelho, vão morrer por isso e vão se sacrificar em nome disso. Então, eu gostaria que você abaixasse sua cabeça. Vamos ter um momento de oração, de reflexão, porque é disso que nós precisamos, né? É assim que o Espírito de Deus vai falar a nós. Seria muito fácil se viesse um anjo aqui, abrisse um portalzinho e ele falasse qual é a nossa missão, o que a gente precisa fazer. Mas a gente entende, pelo aquilo que a Bíblia nos ensina, que isso é bem subjetivo, é no silêncio, é no exercício dessa disciplina. Que Deus venha santificar as nossas relações, que Deus venha trazer consciência dessa condição debaixo do sangue de Jesus, que é infinito, o sacrifício que é infinito e eterno, irrevogável, ninguém pode tirar de nós, podemos confiar, nos apegar a esse sacrifício e crer nessa transformação. Vamos refletir sobre essa disciplina espiritual e clamar ao Espírito que transforme nossa vida, transforme os nossos objetivos, talvez, nossas intenções, e principalmente fale ao nosso coração. E por último, vamos pedir a Deus que nos dê disposição para nos sacrificar em nome daquilo que Ele está fazendo, né? E não daquilo que a gente quer. Daquilo que Deus está fazendo por aí, da obra dele aqui em São Paulo, do que Ele espera da DOCA, que o nosso coração esteja disposto. Nós precisamos sonhar juntos, né? Como o Daniel sempre fala, é muito legal. Não é uma característica minha, sou muito, talvez, pé no chão, né? Não sou sonhador. Mas nós precisamos de várias características e com certeza você com o seu coração e com aquilo que Deus tem revelado para você vai fazer parte e pode ajudar a escrever a nossa história. Então esteja disposto, coloque o seu coração diante de Deus, faça a sua oração e eu vou dar um tempinho aqui e depois eu vou orar. Deus, em nome de Jesus, nós te agradecemos pelo teu sustento e porque nós só estamos aqui porque o Senhor sustenta a nossa vida, a nossa existência, e o Senhor nos concede esse privilégio. Nós estamos com o coração prostrado na Tua presença, e nós clamamos ao Senhor que venha nos ensinar através desse conceito, dessa exposição, que o Senhor venha trabalhar no nosso coração, na nossa mente, e que o Senhor abençoe a DOCA, ó Deus. Abençoe cada um de nós aqui, transforme nosso entendimento. Em nome de Jesus, que o Senhor nos dê essa disponibilidade para nos sacrificar, que o Senhor nos ajude a crescer, ó Deus, ser um local para acolher as pessoas. Nós queremos lutar pelo direito dos injustiçados, ó Deus, queremos compartilhar com os necessitados, nós queremos dar comida aos que têm fome. Nós queremos, ó Deus, ser aquilo que o Senhor precisa, ó Deus. Nós sabemos que o Teu braço está trabalhando no mundo e nós queremos ser uma ferramenta nas Tuas mãos. Em nome de Jesus, pelos méritos de Jesus, né? Nosso pedido aqui não faria sentido algum se o sacrifício de Jesus não estivesse sobre nós. Portanto, Deus, em nome de Jesus, pela Tua graça, nós oramos. Amém.